Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. E eu tô com todos esses vasos aqui querendo mostrar ao mesmo tempo. Não dá, né, gente? Ai, ai. Então você já sabe do que se trata o vídeo, né? Olha só. Vaso de barro, vaso de cimento, vaso de plástico, latinha. Gente, tem diferença? Como que você escolhe? Como que eu escolho os vasos para plantar minhas suculentas? Eu queria convidar vocês para assistir esse vídeo e conversar e refletir comigo a respeito dos vários tipos de materiais e vasos, né, que a gente pode utilizar, recipientes que a gente pode utilizar aí para plantar as suculentas. E vamos conversar a respeito, tá bom? Se você gostou do tema desse vídeo, eu queria convidar você para você já deixar seu like e se inscrever no canal. Assim eu continuo crescendo e vocês continuam recebendo mais dicas de cultivo e tudo mais. Espero que vocês gostem. Bora pro vídeo. Bom, gente, então vamos apresentar os vasos que eu tenho aqui. Vou falar um pouco a respeito deles e o que eu penso a respeito de cada um desses materiais e desses tipos de vaso aqui, olha só. Então, vou apresentar. A gente tem o vaso clássico, né? Os vasos de plástico. E tem os vasos de barro. Aqui tá sem impermeabilização. Esse aqui é um exemplo de vaso de cimento, sem impermeabilização. Aqui é um vaso de cimento com impermeabilização. Eu passei Neutrol. Tá meio velhinho, eu já acho que tenho que renovar essa impermeabilização. E com pintura externa, tá? A pintura também, junto com o verniz, auxilia para que ele se transforme num vaso semelhante ao de plástico. Os vasos de barro, a diferença maior entre vasos de barros e vasos de outros materiais é que esses dois aqui, tanto de barro quanto de cimento, eles chupam a umidade do substrato. Eles vão competir com a planta pela água, tá? Então, a maior problemática, entre aspas, para mim é um problema, para alguns não é. Para certas situações pode ser um problema, uma solução, para outros não. Então, vamos lá. O vaso de barro, ele sua, vocês sabem, o vaso de cimento chupa muita água, se você não passar um impermeabilizante por dentro. Então, esses dois aqui se diferenciam de todos esses outros aqui por conta disso. Esses aqui não competem tanto, esses aqui não competem tanto. Esses aqui não competem, né? Porque são de plástico, lata. Esse aqui tem uma impermeabilização interna, olha só. Tá meio sujinho. Eu ainda não furei esse vasinho aqui, mas ele tem, ó, essa impermeabilidade interna, não vai sugar a água. Esse aqui também, ó, dá pra gente ver que a parte interna e externa é impermeável, também não vai sugar água. Então, esse tipo de vaso, assim como a latinha, assim como o copo, assim como esses vasos aqui, eles não vão competir com a planta no quesito umidade, né? Eles não vão sugar a água e deixar a planta seca. Esses vasos aqui, olha, quando você tem uma planta que precisa de muita água, ela simplesmente vai matar a planta, se você não impermeabilizar. E mesmo impermeabilizando, gente, ainda assim ele compete. Pela minha experiência, pelo menos, os vasos de barro e de cimento, mesmo impermeabilizados, ainda conseguem chupar um pouco da água do nosso substrato. Ok? Então, esses são os materiais. Agora, como é que a gente vai decidir qual desses vasos nós vamos usar nas nossas suculentas? É importante que vocês observem o seguinte, ó. Existem 3 coisas que você deve levar em conta. Que tipo de planta você vai colocar dentro desse vaso? Como que você rega suas plantas? Como você cuida das suas plantas?
e o tipo de clima e como que é o local em que você cultiva a sua suculenta. Você cultiva como eu, no tempo? Ou você cultiva as suas suculentas com alguma cobertura? Ou você cultiva a sua suculenta, cobertura que eu digo, cobertura que impeça a chuva? Ou você cultiva a sua suculenta num local que a insolação é só à tarde, é só da manhã? Então, essas observações que vocês devem fazer aí, pessoais, é que devem ser consideradas na hora de você decidir qual vaso e qual suculenta você vai colocar em determinado tipo de vaso. Então, gente, o primeiro fator é o tipo de planta que você vai colocar dentro de cada um desses vasos. Então, qual suculenta você quer colocar dentro do seu vaso para você poder decidir? É um colar? É uma echeveria? Então, dependendo do tipo de suculenta que você vai escolher, você escolhe o tipo de vaso. Colares, gente, deixa eu mostrar. Colar é isso aqui, né? Para quem não sabe, acho que sabe, todo mundo deve saber, né? São colar de golfinho, colar de pérolas, colar de azeitona, colar de melancia. Colares, de modo geral, gostam de vasos de plástico, porque são plantas que gostam de mais água. Então, vasos de barro, eu já plantei em vaso de barro essa planta aqui, ó. Não foi legal a experiência, rapidinho ele secou, tá? Então, é legal você plantar colares em vasos de plástico. Então, o tipo de planta, outro tipo de planta, Rhipsalis. Rhipsalis gostam de mais umidade. Então, Rhipsalis também é legal você estar plantando em vasos de plástico. Olha aqui, ó. Esse Rhipsalis está nesse vasinho que por dentro é impermeável. Outro Rhipsalis, esse aqui, ó. Esse meu tá meio feinho, né? É o Erectus, né? Eu não lembro direito a identificação desse Rhipsalis. Outra planta que também gosta de mais água. Gente, olha o meu como tá feio, né? Não vou nem mostrar muito porque tá muito horrível. É o Sedum linearis variegata. Essa planta gosta de mais aguinha. Agora que ela tá se recuperando ali, ó. É uma planta que, nossa, como seca na minha mão, porque eu não sou de regar. Ela sofre. Então, na tomada de decisão, é importante você estar verificando qual planta que você quer plantar para você escolher o vaso correto. Então, evite plantar colares e essas outras plantas em vasos que chupam a água. A planta não vai ficar bem, tá? Outro fator que é importante você levar em conta na escolha do seu vaso. Como é o seu cultivo? Você é uma pessoa que cuida de suculentas como uma planta, uma samambaia, uma folhagem? Se você tiver esse perfil de ser uma pessoa que gosta de dar mais água para sua planta, mais água para sua suculenta, primeiro que seu substrato tem que ser super, hiper drenável. E segundo, você pode usar então o vaso de barro, que ele vai auxiliar para manter o seu substrato menos úmido, né? Secar ele mais rápido. E tendo esse perfil pessoal seu, essa sua característica sua, o vaso de barro vai ajudar você no cultivo. Agora, se você é uma pessoa como eu, que não rega suas plantas com frequência, eu, por exemplo, rego minhas plantas assim, coisa de uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, depende. E tem época do ano que eu não rego minhas plantas, principalmente na época de chuvas. Não rego de jeito nenhum. Então, se você tiver um perfil como o meu, o vaso de plástico e os vasos de cimento e de barro impermeabilizados vão, pelo menos no meu entendimento, se adequam melhor ao nosso perfil de cultivador. Então, é importante que vocês observem essas duas características. Então, o tipo de
de planta que você quer cultivar naquele determinado tipo de vaso, como você cuida dela, né? Se você é uma pessoa que rega bastante ou não. E em terceiro lugar, o seu clima. Se você mora num local em que o clima é quente demais, gente, mas é quente, faz aquele sol de queimar a pele, 11 horas já está queimando. Então é bom você repensar o seu cultivo e passar a adotar vasos de plástico, porque ele retém mais umidade, a não ser que realmente você, morando num local desse, você regue mais ainda as suas suculentas. Regue bastante. Se você tem esse perfil, aí tudo bem, você pode manter o vaso de barro. Mas se você não tem, é melhor, eu pelo menos acho, eu aconselharia, se fosse te dar um conselho, se conselho fosse bom, né, gente? Mas se eu fosse aconselhar, eu aconselharia usar um vaso que retesse um pouquinho mais de umidade, não concorresse com a planta. Porque as plantas que tem que concorrer, tem que pegar água e concorrer com o vaso, elas ficam raquíticas, tá? Elas ficam raquíticas, ficam fininhas, ficam magricelinhas, fica com um aspecto meio doentinho, sabe? Não é legal. Pelo menos eu não gosto. Então, essas 3 questões: clima, o seu ambiente, por exemplo, é um ambiente aberto como o meu? Se é um ambiente aberto, com bastante ventilação, o seu vaso vai secar mais rápido. Por isso que, para mim, eu prefiro os vasos que não vão competir com a minha planta. Porque assim eu pelo menos consigo... Aqui, ó, são todos vasos de materiais diferentes. Todos, vocês podem ver que são todos vasos de materiais diferentes. Inclusive a minha cabaça, eu passei Neutral por dentro. Não só para ela aguentar mais tempo, né? Porque ela fica no sol aqui direto. Fica totalmente no tempo. Então, para minha cabaça aguentar, eu passei Neutral por dentro. E agora eu já passei um verniz por fora para manter ela. Então eu tentei, o que eu fiz aqui? Eu padronizei os meus vasos. É como se todos esses vasos fossem de plástico. Sabe? Por quê? Porque o meu regime, o meu cultivo e o meu clima, eu me acostumei com o meu cultivo dessa forma. De não molhar tanto, de deixar secar bem o substrato e das plantas se adaptarem ao clima e ao regime de chuvas da minha região. Então, tudo isso que eu fiz aqui foi no intuito de aproveitar o clima que eu tenho, a chuva que eu tenho, e eu não ter que ficar molhando planta aqui. É isso que eu quis quando eu montei esse jardim para mim, entendeu? Esses foram meus critérios. E eu me adaptei bem ao vaso de plástico. Então eu transformei os meus vasos todos em vasos de plástico, tá? Esse foi o meu critério prático de escolha de vaso de acordo com a planta. Essa suculenta aqui, que são a agavoide não gosta de umidade excessiva. Então, eu escolhi um vaso de barro. Salvo engano, esse vaso não está impermeabilizado. Deixa eu ver se eu impermeabilizei. Ai, agora eu não consigo ver. Eu coloquei até caqueira de telha aqui para chupar mais a umidade. Esse é um vaso aqui, ó. Olha, deu super certo para elas. Essa aqui que não tá sentindo um pouco. Eu acho que essa planta gosta de mais umidade, eu não sei. E ela conseguiu sobreviver aqui numa temporada de chuva, no tempo e sem cobertura. O meu substrato eu já mostrei para vocês, tem vídeo aqui no canal, vou deixar até um card aqui para vocês olharem. É um substrato bem drenável, com bastante perlita, Carolina Soil, casca de arroz carbonizada, tá? Então, esse aqui é o meu substrato e é uma escolha de vaso pensada para esta planta. Vou falar um pouquinho de objetivo. O objetivo que você tem aí no seu cultivo é de fazer bastante muda
e fazer com que as suculentas cresçam mais rápido, então dê preferência a vasos de plástico. O vaso de copo transparente, qual que é a minha experiência com relação a esse copo? Eu não vi diferença no desenvolvimento das suculentas. O que eu entendi é que o copo transparente, ele auxilia para a gente descobrir se uma planta está com praga, né? Mas pro vaso não transparente, pro transparente, a única diferença que eu vi é que eu consigo visualizar as pragas de fora. Coisa que eu não consigo no vaso de plástico. Vou mostrar aqui, olha aqui, ó. Isso aqui é praga, tá, gente, ó. Eu descobri isso hoje, ó. Isso aí se chama cochonilha de raiz. Então eu vou ter que passar um inseticida aqui para descer aqui para matar essas cochonilhas. Então a vantagem do vaso transparente é você conseguir visualizar a praga. Ah, mas no vaso de plástico a planta cresce mais rápido? Francamente, eu ainda não tive certeza dessa afirmação. O que eu posso falar é que o copo, para mim, ele ocupa menos espaço e ele é mais barato. Então, para eu fazer minhas mudas, é melhor para mim, porque os vasos estão muito caros, esses aqui. Aqui na minha região tá coisa de 3, 4, 5 reais um vaso desse aqui. E isso aqui é centavos, né? Antes a gente conseguia comprar vasos por centavos. Agora não compra mais. Então, para mim, eu passei a adotar o vaso de plástico transparente, o copo transparente, aliás, porque ele é mais barato. Só por isso. E o fato dele ser mais longo e menor, ele ocupa menos espaço. Essa é a segunda vantagem também, tá? A desvantagem que eu encontrei é que ele tomba com muita facilidade. Isso para mim tem me irritado extremamente, porque eu gosto de colocar minhas plantas nesses pratos, né? E esses pratos aqui, eles têm uma curvatura. E aí eles tombam, mas eles tombam com muita facilidade aqui. E isso, para mim, tem sido um fator, assim, extremamente negativo. Eu não gosto. Mas fora isso, eles têm sido muito úteis com um bom custo-benefício. Ai, gente, é assim, ó. Ó o melzinho, ó. Olha, que bonitinho. Olha só. Ai, gente, não tem como não me apaixonar por um bichinho desse, né? Ai, olha que fofinho. É ele e o bicudo aqui direto. Nossa, que bonitinho. Gente, outro aspecto também que eu queria levar em consideração com relação aos vasos, ao material do vaso e à cor do vaso. Eu acho que vocês devem ter notado que eu quase não tenho vaso preto aqui. Bom, primeiro que eu não gosto de vaso preto, porque é um vaso que esquenta muito, né? Ele absorve muito o calor e retém muito o calor. Então isso para mim é prejudicial. E tá vendo? Ó, tem um lá. Agora que eu tô enxergando, tem um ali, ó. E o vaso e também é uma escolha estética. Eu realmente não gosto muito do vaso preto. Eu acho ele feinho. Então eu procuro não usar muito o preto no meu jardim. Eu procuro usar mais a cor cerâmica. E o resto colorido, né, gente? Aí, outra questão. O vaso de barro, ele esquenta menos também. Tem mais essa, né? O vaso de cimento também esquenta. Tem lugar que esquenta bastante o vaso de cimento. O vaso esse tipo de vaso aqui, que eu não sei do que é o material. Tem uns que é meio que de gesso, tem uns que é de cerâmica, com esmaltado por fora. Em determinadas regiões parece que esquenta muito esse tipo de vaso também, tá? Então é questão de vocês estarem testando na região de vocês para verificar se não esquenta demais. Porque se esquentar muito, a raiz da suculenta acaba cozinhando lá dentro. E aí ela não vai resistir. Aqui na minha região, eu consigo cultivar numa boa, não tenho problema nenhum. Assim como a latinha também tem uma tendência a esquentar bastante em determinadas regiões do país.
Então, em locais muito quentes, dê preferência a vasos de plástico, porque realmente cozinha a raiz da suculenta, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou encerrando por aqui. Eu tentei trazer o máximo de informação que me lembrei possível. Se eu esqueci de algum dado, vocês me perdoem. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão ou algum comentário a respeito do conteúdo que eu trouxe, eu vou ficar muito feliz em ouvir vocês. Eu sempre procuro estar respondendo todas as perguntas e todos os comentários aqui do canal. Eu quero agradecer do fundo do meu coração todas as mensagens que eu tenho recebido. É muita satisfação, é muito gostoso receber o carinho de vocês e muito obrigada por isso, tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tiver faltando alguma coisa que eu não tenha falado, deixa nos comentários aqui que eu vou adorar saber, tá? Muito obrigada de ter ficado até o final. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no meu canal. Um grande abraço para você. Tchau!